Fala pessoal, seguindo aqui, respondendo os seguidores, né? Esses dias o Lizari me mandou uma mensagem falando sobre medição indireta para cliente individual, né? Então ele perguntou aqui, você que é dessa área, li na norma de fornecimento individual a opção de medição indireta a partir de certa demanda. Quando fala em medição indireta, nesse caso, já é quando é previsto equipamento especial em que terá que ser ligado em média tensão? Se não, quando, em que situação? Para poder indicar nos projetos comerciais quando for o caso. Então o que acontece? Geralmente quando você tem um cliente que ele é atendido em média tensão, ele pode ter apenas um ponto de entrada. Existem algumas situações bem específicas no normativo, pelo menos na equatorial, em que é obrigatório você fazer essa medição em média tensão, né, com medição secundária. Normalmente o que acontece? Se você tem a subestação até 75 kVA, você não precisa fazer essa medição indireta, né? A medição indireta, os cabos vêm do transformador, conecta no medidor, do medidor vai para dentro da unidade consumidora. Se você tem uma subestação até 300 kVA, você pode ter um poste simplificado, que é aquela subestação que fica ali no poste, como essa aí da imagem. Já outros casos, se você tem mais de uma subestação dentro da unidade consumidora, no caso 2, 3, 4 subestações, mesmo que ela seja aérea abaixo de 300 kVA, você vai precisar sim fazer essa medição indireta, né? Então você vai precisar colocar um cubículo de medição para poder fazer essa medição de todas as subestações. Se você tem uma subestação acima de 300, que aí no caso ou seria abrigada ou blindada, aí sim já é obrigatório você ter essa medição indireta. Imagina que está lá o cliente, né? Ele tem alguns galpões lá, 3 galpões aqui, tem os limites da propriedade dele aqui, e que o transformador ele deve ficar aqui no limite do terreno, né? Isso é quando você tem um transformador só. Agora imagina que esse mesmo cliente queira tirar aquele transformador que estava lá no limite da propriedade dele e colocar um para cada um desses galpões, né? Então o que acontece? A concessionária ela vai precisar fazer uma medição única aqui. Como não existe baixa tensão para fazer a medição aqui, normal, né? O que a concessionária vai exigir? Eles vão exigir que seja instalado um cubículo de medição aqui na entrada. Como o cliente ele só pode ter uma entrada nessa unidade consumidora, a única forma de fazer a medição em média tensão é instalando o cubículo. E nesse cubículo vem o quê? Vem a entrada aqui de energia, que vem do poste da rede da concessionária, da derivação, passa aqui por um cavalete, onde você vai ter os TPs e os TCs, logo você vai ter uma medição indireta, tá? E daqui você vai sair do cubículo de medição e vai para a rede interna da propriedade, tá? Então nesse caso aqui é obrigatório sim você fazer uma instalação de uma medição indireta, né? Com a utilização de TCs e TPs. Tá, João, mas o cliente ele não quer colocar todos esses transformadores. Ele quer apenas que esse transformador fique dentro, mais próximo da carga dele, né, da maior carga dele. Então o que vai acontecer? Ainda assim, a concessionária ela vai exigir essa instalação do cubículo de medição, tá? Por quê? A concessionária, quando vai fazer a medição, eles não querem entrar na propriedade. O medidor ele precisa estar acessível a ela. Então, a única solução que você vai ter é justamente instalando esse cubículo de medição aqui, com TC e TP, e dentro da propriedade você pode instalar a carga que você quiser. Lógico, isso tem que ser protocolado, tem que ser homologado pela concessionária. Mas existem duas situações que o transformador pode ficar dentro da propriedade e pode ser até 2 ligações, tá? Você saberia me dizer qual que é? Então é isso, pessoal. Se vocês têm alguma dúvida sobre o projeto de subestações, de rede de distribuição, sobre o loteamento, manda aí nos comentários. Aproveite, dá o like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Valeu, tchau, tchau.